Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação. Eu tenho a alegria de poder retomar, após alguns meses aí sem gravar, né? Essa nossa série de entrevistas seridoenses pelo mundo. E eu converso hoje aqui no nosso programa com o Westerley, né, Petrônio, caicoense, que mora já há mais de 3 anos no Canadá. Westerley, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, seja bem-vindo à nossa série. Me conta um pouco sobre você, quando é que você deixou Caicó, né, quando é que você deixou o nosso Brasil. Muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos demais ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Eu deixei Caicó em janeiro de 1989. Eu fui morar em Recife, para trabalhar e estudar em Recife, e permaneci em Recife por 29 anos. Em 2016, minha esposa veio conversar comigo e sugeriu para que a gente fosse morar em um outro país. Inicialmente eram as opções Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Depois de algumas pesquisas, a gente verificou que o menor custo seria o Canadá. E além da opção de o nosso filho ele aprender 2 idiomas, que seriam o inglês e o francês. Então nós optamos por vir para o Canadá, fizemos o processo foi aprovado, e aqui estamos há mais de 3 anos. Então você me conta que há mais de 30 anos você deixou Caicó, né? Isso. Era o que você queria? Você, por exemplo, imaginava que um dia realmente iria morar fora do Brasil? Ou você achava que, por exemplo, deixaria Caicó para morar em outra região do nosso país? Olha, eu sempre pensei, desde criança, porque com 8 anos de idade eu aprendi a ouvir as ondas curtas do rádio com meu avô. Então eu escutava a BBC de Londres, a Voz da Alemanha, né, a Voz da América, dos Estados Unidos, e sempre tive o desejo de morar em um outro país. Né? Então o rádio acabou lhe influenciando? O rádio e também o movimento escoteiro, que eu fui escoteiro, e quando eu entrei no movimento escoteiro, eu comecei a trocar correspondência com outros escoteiros de outros países. A minha primeira troca de correspondência foi com uma bandeirante italiana, e foi aí que eu comecei a aprender o inglês. Eu me comunicava com ela e com os outros escoteiros em inglês. E eu também fazia o curso de inglês da BBC de Londres, pelas ondas curtas. Então, eu tive o desejo. Aqui em Caicó, quem é a sua família? O que você fazia quando morava em Caicó? Quando eu morava em Caicó, eu era estudante. Né? Meu pai era conhecido como Quinca de Zé Leonidas, e a minha mãe, Chiquinha Costureira. Meu pai já é falecido, mas a minha mãe ainda mora em Caicó com a minha irmã, a Shirley. Ela ainda costura, não? Não, ela já está com 80 anos e não costura mais, não. Eles moram onde aqui em Caicó? Na Olegário Vale. Aqui no centro da cidade, né? Isso. E você sempre mantém contato com eles? Sim, eu praticamente, né, a cada 2 dias pelo WhatsApp falo com a minha mãe e com a minha irmã. Né? Hoje a tecnologia permite, com certeza, não há distância que nos separe hoje em dia, né? Exatamente, e de vez em quando a gente escuta aqui pelo aplicativo que tenho, né, aí a Rádio Rural, para matar a saudade de Caicó. Você falou que o rádio acabou influenciando esse desejo, por exemplo, de você morar fora do nosso Brasil. Você gosta de rádio? Gosto, muito. Mas nunca sou esse radialista, não, né? Não, apenas ouvinte. E o que você faz aí? Me conta um pouco do seu dia a dia. Bom, eu moro em Barrie. Barrie é a 17ª cidade do Canadá, levando em consideração o estudo que a gente fez em 2017, né? População de 147 mil habitantes. Fica a mais ou menos 1 hora de carro de Toronto, que é uma das principais cidades do Canadá. Toronto hoje deve ter próximo de 3 milhões de habitantes. E a população aqui total do Canadá, que tem uma área territorial maior do que o Brasil, é de 36 milhões de habitantes. Eu vim para cá para fazer um curso técnico profissionalizante que chama-se College, que seria a maneira mais rápida de ter acesso ao mercado de trabalho do Canadá. Porque aqui o estudo técnico profissional, o estudo universitário, ele é pago, não é gratuito, ele é muito caro. Então seria um curso rápido, um curso de 2 anos, em que eu teria já a educação canadense, e nesse curso também eu fiz a opção por trabalhar. Então, ao final desse curso, eu tenho como provar que eu tive experiência de trabalho de 8 meses e que eu tenho um curso técnico profissionalizante para ter acesso ao mercado de trabalho do Canadá. Então, essa foi a nossa opção.
de vir para cá para eu estudar, já que eu tinha influência no idioma, né? Vim para cá para estudar, vim com visto de trabalho, visto de estudo. Com isso, a minha esposa já veio com visto de trabalho e o meu filho já recebeu o visto de estudo. Então, nós viemos para cá para, inicialmente, estudar e depois ficar para trabalhar. E é o que está acontecendo agora, que é a segunda fase do nosso plano. Né? Terminei o college, já fiz a aplicação para a extensão do visto e a gente vai receber um visto de 3 anos. Eu e minha esposa recebendo visto de trabalho por 3 anos e o meu filho continua com o visto de estudante por mais 3 anos. Os primeiros anos foram difíceis? Foi. Você chega aqui, é uma cultura, uma realidade completamente diferente do Brasil, você tem que se adaptar a tudo isso. E aqui no Canadá, a informação é tudo, então você tem que sair correndo atrás da informação para você ter acesso ao que o governo pode lhe oferecer. Então, o início é bem difícil. A primeira semana, nós chegamos aqui, tinha 7 dias de hotel pago, passaram-se 5 dias, eu não conseguia alugar uma casa porque eu era estrangeiro e não tinha como comprovar. Até que me ocorreu uma ideia e eu fui no landlord, é o cara que aluga as casas, e cheguei lá e mostrei para ele toda a documentação, que eu estava vindo estudar, que eu tinha dinheiro e que ele precisava alugar uma casa. E a gente conseguiu alugar essa casa. Mas o início é bem difícil. Né? A cultura, a alimentação, o clima. Nós chegamos quando nós desembarcamos em Toronto, era o outono e nós já pegamos 9 graus de temperatura. Já bastante frio. Quando nós saímos do aeroporto, morando em Recife, um lugar muito quente, quando abriu a porta do aeroporto que eu saí, eu quase congelava. E olha que só estava com 9 graus. O melhor ainda estava por vir. Nesse mesmo ano, em dezembro, nós pegamos menos 32 graus. Então, é muito frio. Né? Por mais que você use roupa, quando você está caminhando aí fora, você não deve ficar mais do que meia hora exposto, porque senão você começa a ter hipotermia e vai congelar. Quem mais teve dificuldade de se adaptar? Foi você, a esposa ou os meninos? Olha, o meu filho não, ele por ser criança, né, ele está hoje com 9 anos, para ele foi muito mais fácil. Agora, para mim e para minha esposa foi um pouco mais difícil. E para mim, ela não falava inglês, ele também não falava inglês, mas ele aprendeu muito rápido. Hoje ele já é fluente em inglês, e a minha esposa já começa a se comunicar em inglês. E eu, que já falava inglês, tive dificuldade, porque o inglês que eu aprendi, que se usa aí no Brasil, não é o inglês que se fala aqui. É completamente diferente. Você vai conversar com as pessoas, eles usam expressões idiomáticas, né? Eles usam slangs e outras coisas que é bastante difícil para você entender. Além do fato de que uma palavra, ela tem vários significados. A mesma palavra que você descreve uma volta de corrida de Fórmula 1 é a mesma palavra que você vai usar para colocar uma criança no colo. Então você teve que se adaptar, então realmente a mudar um pouco todo a sua vida, o seu estilo de vida para poder, pelo menos, digamos assim, dar os primeiros passos no Canadá. Exatamente, a gente teve que reaprender e se adaptar à cultura canadense, que é bastante diferente da cultura brasileira, né? Mas isso, conversando depois com outras pessoas, isso acontece com todo mundo. E graças a Deus... Com a ajuda de alguém, por exemplo, algum brasileiro que mora aí acabou lhe ajudando, não? Não, a gente não conhecia absolutamente ninguém quando veio para cá. Então se mudou para cá, e a minha esposa entrou na comunidade de brasileiros, e a partir daí a gente foi conhecendo outras famílias de brasileiros que estavam aqui. Né? Mas no início mesmo, só a gente, né? Desbravando aí, aventurando. Isso foi isso que aconteceu. Depois de quanto tempo, meses, ou depois de quantos anos vocês começaram realmente a, digamos, a dizer assim, agora realmente estamos mais ou menos acostumados com essa nova vida? Olha, Marcos, depois de 2 anos. Demorou então, né? Porque é bem difícil. O primeiro inverno, eu falei, caramba, nordestino de Caicó, Rio Grande do Norte, não vou sobreviver isso aqui. Né, a gente pegando, rapaz, nevasca, tempestade no meio da rua, com menos 32 graus de temperatura. Mas aí vai se adaptando, vai superando, e depois de 2 anos, aí você já começa a ver que realmente
você está começando a se sentir, de fato, nesse país, né? Mas bateu vontade de voltar para o Brasil? Olha, eu atualmente não, né? Porque o nosso plano seria da gente permanecer aqui em definitivo. Quando nós formos renovar o visto em 2023, nós já vamos aplicar para se tornar residente permanente. Então, a nossa intenção não é retornar, porque tem o quarto passo do nosso plano, que depois de residente permanente, é nos tornarmos cidadão canadense, né? Mas já com a residência permanente, nós já temos direito a tudo. E pelo fato de vir para cá com visto, a gente já tem direito a vários benefícios que o governo oferece, né? O Canadá ainda tem muita oferta de emprego, então, inicialmente, não pretendemos voltar, pretendemos continuar aqui no Canadá. Então, vocês hoje já estão, digamos assim, com a vida realmente fincada no Canadá, não é isso? Exatamente, né? Eu tenho 2 empregos, minha esposa também tem 2 empregos, que aqui é bem diferente do Brasil, você pode ter vários empregos, né? E a gente pensa muito no nosso filho, né? Em 2018, teve um evento do Exército do Canadá aqui no centro da cidade, e ele foi com a minha esposa. Eu não pude ir porque eu estava trabalhando, e ele recebeu um convite, né, das Forças Armadas do Canadá para ir para a escola de cadetes do Canadá. Então, nós estamos trabalhando isso com ele para o ano que vem ele ir estudar na escola de cadetes, né, e seguir a vida dele aqui, né, porque aqui as opções são melhores para ele. É mais fácil conseguir emprego no Canadá do que no Brasil? Olha, aqui a oferta de emprego é alta, mas você precisa demonstrar que você tem educação canadense, experiência de trabalho no Canadá. Você pode também conseguir uma oferta, você do Brasil, você pode conseguir uma oferta de emprego e vir para cá, mas é um processo mais difícil. Até hoje, eu só conheci aqui 2 brasileiros que vieram nessa condição. Ele era extremamente especialista na área técnica, de análise de equipamentos, e a empresa aqui do Canadá o contratou e ele veio com visto de trabalho. Mas todos os outros que estão aqui legalmente vieram como eu vim para estudar com direito a visto de trabalho. E depois que termina o estudo, você aplica, consegue visto de trabalho por 3 anos, depois disso vai fazendo as aplicações e permanecendo no país, né? Existe alguma característica, por exemplo, de onde você mora com Caicó, com Recife, ou realmente é tudo diferente? Não, tudo diferente. Apesar do fato da gente conseguir aqui, por exemplo, comprar cuscuz, né, rapadura, conseguimos rapadura colombiana aqui, conseguimos mel de engenho do Egito, que é muito parecido com o nosso mel de engenho. Por exemplo, em Toronto, você consegue comprar num supermercado que tem lá um queijo que vem da Espanha, mas quando você pega esse queijo e vai assar ele, é igual ao queijo de coalho. Então, são essas coisas que ligam, assim, mas em termos de moradia, de clima, de costume, de comida, é totalmente diferente. O clima nem se parece com o clima de Caicó. No verão é que fica um pouco quente, né? Realmente, 35 graus para cá é muito quente. Mas comparado com Caicó e Recife, não. Aqui no Seridó, por exemplo, a gente torce para que chegue o fim de semana para fazer um churrasquinho, para acender a churrasqueira, para colocar um pouquinho de carne para assar. E aí, no fim de semana, o que vocês fazem? Olha, aqui no inverno, né, é ir para shopping, que é fechado e é aquecido. No inverno, o frio só está na rua, porque dentro das casas é tudo aquecido. Então, você pode ficar tranquilamente de shorts sem camisa, porque você regula a temperatura dentro da sua casa, porque tem aquecimento. Agora, fora não. Então, só resta ir a shoppings e a clubes que são fechados, né? Por exemplo, você vai à piscina é aquecida, o clube é aquecido e você vai. Agora, já no verão, não. Tem os parques, tem uma programação que a cidade faz, programação cultural muito grande, vários festivais, vários eventos destinados a você e sua família, né? O verão é mais tranquilo para você sair e se divertir. Agora, já no inverno é bem mais complicado. Você pode ir para lugar fechado.
Durante esses 3 anos que você mora, por exemplo, aí no Canadá, você acabou descobrindo outros seridoenses, acabando tendo contato com outros brasileiros, ou realmente é muito pequeno o número de brasileiros que moram onde você mora? Aqui em Barrie, o número de brasileiros deve estar em torno de 245 brasileiros. Em Toronto tem bem mais brasileiros. Você se reúne com frequência? Não. Assim, nós temos umas 5 famílias de brasileiros que são nossos amigos, né? Os outros é mais contato pelas comunidades, né? Mas a gente não se reúne com frequência. E seridoense eu não encontrei nenhum. Encontrei outro pernambucano, mas do Seridó, aqui em Barrie, na região de Barrie, não. Né? Muita gente do Rio Grande do Sul, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Paraná, mas do Seridó e Nordeste, poucos. E do que você tem saudade de Caicó? O que tem de saudade de Caicó é a família, os amigos que aí ficaram, é o lugar que você nasceu, né, e sempre dá o desejo e tenho a vontade de retornar a Caicó para ver a cidade, visitar, rever meus amigos, rever minha família, né. Mas para morar, não mais. Se fosse para voltar, eu retornaria para Recife, né, porque lá eu tenho como conseguir emprego fácil, pela minha experiência de 29 anos trabalhando lá, então não teria nenhum problema, né? Tanto é que quando eu saí do meu emprego para vir para cá, meu chefe falou, no dia que você voltar, basta apenas me ligar, né, porque eu trabalhava na área de compras, comércio internacional e de contratos, né? Então, deixei a porta aberta, ele falou, e agora você, com a educação canadense, aí é que você tem um emprego fácil, se você retornar para o Brasil. Porque é um diferencial. As coisas depois dessa pandemia, aliás, nessa pandemia, já estão voltando ao normal no Canadá? Ou ainda não? Já estamos aqui algumas províncias e algumas cidades já entraram no 3º estágio de abertura. Mas tiveram algumas cidades que retornaram para o 2º estágio porque o número aumentou. Né? Mas aqui em Barrie já estamos no 3º estágio de aberturas. Né? Então já começam os restaurantes a abrirem, você já pode marcar e comer no restaurante. Né? Então estamos no 3º estágio, porque pelo menos aqui está controlado e o número tem decaído. Que lições você conseguiu tirar dessa pandemia? Bom, aqui existia uma preocupação muito grande do pessoal seguir as determinações do governo. Por exemplo, hoje em dia, se você pode sair de casa sem máscara, mas qualquer lugar que você for entrar, você tem que usar a máscara, e todo mundo faz isso. Se alguém, por exemplo, for no supermercado e não utilizar máscara, então o supermercado vai chamar a polícia vai lá, né, vai aplicar uma multa, você vai pagar a multa e vai ter que usar a máscara. Então, aqui segue-se rigidamente o que o governo determina. Se o governo determina que você só pode ir aos lugares utilizando a máscara, você só vai entrar no lugar se utilizar a máscara. E uma outra coisa bastante interessante aqui foi a solidariedade das pessoas. O canadense, ele é muito solidário. Então, nesse momento de pandemia, várias pessoas se ofereceram para ir ao supermercado, a fazer compras, levar na casa daqueles que estavam, né, infectados pelo vírus ou que não tinham condições de locomoção. Então, o canadense, ele é muito solidário. Então, essas foram as principais lições que nós tivemos. E você acha que há uma forte tendência de que, por exemplo, tanto o uso da máscara como a solidariedade, elas permaneçam pós-pandemia? Olha, uma vez que o governo determine que não se deve mais usar máscara, todo mundo vai deixar de usar máscara, não vão continuar usando a máscara. E essa questão da solidariedade canadense, ela sempre existiu, né, e vai continuar existindo. Só que nesse momento aqui de pandemia, ela foi mais forte, se tornou mais forte, né? As pessoas se voluntariando para ajudar no que fosse possível, né? E teve até um caso aqui também com a minha esposa, que um casal de missionários que moravam numa cidade próxima aqui, eles retornaram da África e ficaram na quarentena, e ficaram 14 dias dentro de casa. E o pessoal da igreja
pediu um voluntário para ir fazer as compras e levar na casa deles, e a minha esposa se voluntariou e foi lá e realizou isso aí, né? Mas essa questão da solidariedade aqui é muito forte, sempre existiu. E nessa questão, por exemplo, de costumes, de tratamentos, né? Existe também muita diferença do Canadá para o Brasil? Existe. Você, por exemplo, você não pode ir na casa de uma outra pessoa sem ser convidado ou acertar com essa pessoa. Jamais. Não é como brasileiro, jamais. E você também tem horário para chegar e sair. Né? Por exemplo, jamais eu... Aqui é normal a gente se oferecer para ir na casa do vizinho, né? Aí no Canadá, jamais. Não, jamais. Você tem que ser convidado, ele vai lhe convidar. Não, vem na minha casa, você chega às 19 horas e sai às 20 horas. Isso é normal. Não é como nós brasileiros, que a gente vai na casa dos outros, nem só chega lá, bate, entra e diz, olha, vim aqui comer. Mas aqui no Canadá isso não vai acontecer. Eles têm o espaço, cada um tem o seu espaço, e eles não aceitam que esse espaço seja invadido, né? É preciso que você convide a pessoa para vir na sua casa. Isso é normal, festa de aniversário tem horário para chegar e para sair, isso é normal aqui. E isso, no caso, você aprende com a sua convivência, ou quando você chega no país, por exemplo, automaticamente alguém já lhe diz isso, você já é orientado a seguir essas regras? Não, na medida que você vai conhecendo, você vai tendo contato com os canadenses, você vai aprendendo, né? Quando nós chegamos aqui, nós fizemos duas famílias canadenses, amigo, um era policial e o outro nosso vizinho, né, eles se aproximaram da gente e começaram a conversar, e a partir daí a gente foi aprendendo com eles como era o costume. E também no college, a gente conversando lá com as outras pessoas, a gente ia aprendendo, né, e seguindo a risca, porque aqui o canadense gosta de tudo certo, né. Por exemplo, você chega num supermercado, se tem uma fila, você vai para o fim da fila, você nunca vai cortar a fila ou ir para o início da fila, né? Então isso aqui jamais vai acontecer. Se isso acontece, todo mundo reclama e você vai para o último lugar da fila, além de passar uma vergonha muito grande. E o seu comportamento em locais públicos, também existem regras ou não? Não, tem que se comportar, né, igual em qualquer lugar. É um comportamento normal, como se comportasse no Brasil ou em outros países, mas aí essas questões aqui de, por exemplo, chega um idoso, é preferencial, não tem nem o que se discutir. Né? Chega uma grávida com uma criança, chega uma pessoa com uma criança, eles já vão direto para frente, isso é normal. Ninguém, pelo contrário, se chegam, normalmente eles vão para o final da fila, os idosos. As grávidas, as pessoas com criança, vão para o final da fila, mas quando chega no final da fila, todo mundo já manda ir para frente, né, porque isso é normal. Aqui você está dirigindo, mesmo que não tenha faixa de pedestre, se a pessoa colocar o pé na rua, você já para o carro, para que eles passem. Quando você está dirigindo, que vem a polícia, ou vem corpo de bombeiro ou ambulância, todos os carros, obrigatoriamente, eles têm que encostar na direita e sinalizar, parada. Aqui não existe isso de, por exemplo, avançar um sinal vermelho. Se eu venho dirigindo e tem uma placa de pare, obrigatoriamente eu tenho que parar, mesmo que não tenha ninguém. Eu tenho que parar, contar até 3, olhar para ambos os lados e seguir em frente. Porque se você não faz isso, por exemplo, tem um policial que está observando, ele vai parar você e vai multar. Então não existe isso. É assim, é a vida do canadense. E o Canadá é assim. E a comida do Canadá é gostosa como a do Brasil? Não. Não. Inicialmente, o Canadá fala que eles não têm uma comida típica, né? Mas como aqui é um país internacional, por exemplo, eu já encontrei gente lá no college de 65 países. Então a diversidade cultural aqui é muito grande. Então hoje não existe uma comida canadense. Aliás, até existe uma que é um macarrão que eles fazem aqui com queijo. Comi a primeira vez, assim, uma delícia. Já na segunda vez, já não foi isso. Na terceira, eu já não quis mais comer. Então, existe uma diversidade cultural muito grande. Aqui você encontra comida de todo lugar do mundo. Do Brasil também, inclusive? Do Brasil também. Eu já encontrei guaraná antártica nos supermercados, embora o valor seja caro, $6 canadenses, mais imposto. Porque você vai aqui, você paga 13% de imposto para a maioria das coisas que você vai comprar.
Então você chega no supermercado, o preço que está lá é o preço sem o imposto. Na hora que você vai pagar, eles adicionam os 13% de imposto. Mas em Toronto, até charque nós já encontramos para comprar. Então, agora carne de sol de Caicó é difícil, né? não tem. Queijo de manteiga também. Não. Embora nós encontramos uma manteiga de garrafa que se assemelha, produzida aqui no Canadá, por incrível que pareça, mas não é como a nossa manteiga de garrafa. E, por exemplo, o brasileiro é louco por futebol, né? E o canadense? E quais são os esportes que se praticam por aí? Aqui a paixão nacional é o hóquei, né? Mas também eles adoram futebol. Lá no college eu tive um professor, quando ele soube que eu era brasileiro, então ele veio falar comigo, né? Poxa, futebol, ele amava futebol. E eu, como fui morar em Recife, quando eu já morava em Caicó, eu sofria muita influência já de Pernambuco, da Rádio Clube de Pernambuco, da Rádio Jornal do Comércio, e em Caicó nós assistimos televisão pela rede Tupi de televisão, então eu acompanhava o Campeonato Pernambucano. Então, morando em Caicó, eu já torcia pelo Náutico. Então, eu trouxe algumas camisas do Náutico para cá e presenteei meu professor com a camisa do Náutico. E também o pastor da igreja que a gente frequentava aqui também, apaixonado pelo futebol inglês. Quando eu soube que eu era brasileiro, nossa, aí eu presentei ele com a camisa do Náutico, eles ficaram felizes demais, mas são apaixonados, né, por hóquei, futebol, beisebol, basquete, né, natação, curling, que é um esporte que o Canadá é muito forte, que eu chamo que é um xadrez do gelo, esse jogo, e esportes bem diferentes que nós não temos no Brasil. E quais são as referências brasileiras para o canadense? Eles falam no nome de quem, por exemplo? Olha, quando você fala inicialmente sobre o Brasil, né, a primeira coisa que vem na mente deles é o futebol, depois a Amazônia. Eles também conhecem bastante Gisele Bündchen, que casou com o quarterback do futebol americano. Então ela é bem conhecida aqui. Mas as referências são essas, né? Futebol e a Amazônia. Bacana. Então, voltar para o Brasil nem tão cedo. Se Deus quiser, não são os nossos planos. Os nossos planos é de permanecer aqui até o nosso filho ele completar 18 anos. Aí ele vai fazer, completando 18 anos, ele vai fazer a decisão por ser cidadão canadense e entrar nas Forças Armadas do Canadá. Que o sonho dele é ser piloto dos jatos de guerra aqui do Canadá. Né? O custo de vida é alto no Canadá? O custo de vida é alto. E a carga tributária também é bastante elevada. Mas, em compensação, você paga muito imposto, você paga 44% de praticamente tudo que você ganha, mas você tem o retorno total disso, do governo. Na saúde, na educação. Na saúde, na educação. Por exemplo, nós aqui, como nós viemos e migramos legalmente, nós temos acesso ao plano de saúde da província, só não dá acesso a dentista, mas as demais coisas são todas cobertas pelo plano de saúde do governo. Seria um sistema único de saúde? Que seria aqui o ORIP. Meu pai, eu posso jogar videogame? Meu filho tá aqui, vai jogar. Jogar videogame também o canadense gosta, né? Gosta, eles aqui já nascem ligados com a tecnologia. É incrível. Aqui, se a internet cair, o Canadá cai junto, né? Porque tudo é feito usando os aplicativos, usando a tecnologia que se tem. Quando começou essa pandemia, as nossas aulas foram online. Assim, uma coisa bem interessante, o sistema de educação aqui, ele é fantástico. A tecnologia que se usa nas salas de aula, você tem uma ideia, eu recebi as aulas com uma semana de antecedência. Eu já sabia a aula que eu ia ter na próxima semana, então já estudava para quando chegasse na aula eu ia apenas tirar dúvida. Com acesso a tudo, o professor não escreve praticamente nada no quadro, né? Tudo é a tecnologia. Então, isso aqui no Canadá é tudo que se tem de melhor que é lançado aqui chega-se rapidamente. Então, a tecnologia aqui é tudo.
brasileiro que vai para o Canadá, por exemplo, para realmente se fazer na vida, né, seguir as regras do próprio país, ele com certeza é bem aceito? Sim, o imigrante, o Canadá, ele precisa do imigrante. O imigrante é quem está movimentando a economia canadense. Para você ter uma ideia, a cada semestre aqui no college chegam 6.000 alunos internacionais. Então, o Canadá, ele tem um processo, inclusive em 2017, quando nós viemos, eram 235 mil imigrantes que vinham por ano, que o Canadá liberava. Em 2018, passou para 300 mil. E fala-se que para 2021 esse número deve chegar a 350 mil imigrantes por ano para vir aqui para o país. O Canadá ele só tem 36 milhões de habitantes, então ele precisa de pessoas aqui para povoar esse país e movimentar a economia canadense. Com relação então, o imigrante é muito bem-vindo. Com relação à política, assim como no Brasil, você também se envolve ou é um pouco mais difícil? Não, eu só acompanho porque eu gosto de política, eu li os pensadores políticos, eu gosto muito da arte e da política, mas nós aqui, por exemplo, nós só podemos votar aqui no Canadá quando nós nos tornarmos residente permanente. E até lá, não, nós não votamos, embora eu assista os debates, eu acompanhe os debates, mas assim, não tem como votar. E uma coisa bastante interessante que eu assisto às sessões do parlamento canadense é a cordialidade que existe entre o governo e a oposição. Então é bem interessante, né? Quando eles estão debatendo, quando eles estão questionando o primeiro-ministro sobre as suas políticas, né? Mas existe uma cordialidade entre eles, e o objetivo deles maior é em prol do Canadá. Embora tenham opiniões divergentes, programas de governo divergentes, mas eles sempre procuram chegar a um determinado ponto comum para que traga algum benefício para o país. Só então, para fecharmos, qual é a imagem que o canadense hoje tem do nosso país, do nosso Brasil? Olha, hoje em dia o canadense, ele vê o Brasil ainda como um país que tem problemas a serem superados. Mas a partir do momento que eles foram convivendo com os brasileiros que aqui estão, eles realmente sentem que o Brasil, ele caminha para se tornar uma das grandes potências do mundo, porque nós temos tudo, absolutamente tudo. Só precisa de alguns ajustes para que a gente possa chegar lá e possa oferecer, por exemplo, o que o governo canadense oferece para a sua população, para os imigrantes que aqui estão, que o Brasil também vai chegar a esse patamar de poder oferecer todos os benefícios que o povo realmente precisa. Então, essa é a imagem, né, de que o Brasil, ele no futuro, fazendo alguns ajustes, tem tudo para se tornar uma das grandes potências do mundo. Olha, foi uma alegria, Westerly, conversar com você, né? E obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Que mensagem você deixa, de repente, para os seus amigos de infância, para os seus familiares aqui em Caicó e para os seus irmãos brasileiros? A mensagem que eu deixo para todos é que devemos continuar a seguir lutando, tentando fazer o nosso melhor, para que possamos deixar esse mundo melhor, um pouco melhor do que o encontramos. Assim como falava Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que era um general inglês e depois ele foi o fundador do movimento escoteiro. E quando eu era criança, quando eu era escoteiro, eu sempre falava, um dia eu vou morar em um outro país. E os meus amigos não acreditavam, e hoje estou aqui, né? Então é possível, se você acredita, corra atrás que você certamente vai conseguir realizar o que você quer. Essa é a mensagem que eu deixo. Forte abraço para você, viu? Que Deus lhe abençoe. Marcos, agradeço a todos, um bom dia e Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.